Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você, esteja contigo e com toda a tua família. Quero agradecer a você por assistir meus vídeos. Quero agradecer a você por deixar o like. Quero agradecer por compartilhar e por se inscrever no canal. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso bom Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus, após uma gostosa chuva, refrigerante e refrescante, que traz vida à natureza, traz alegria, felicidade a todas as criaturas. Estamos diante de Ti, Senhor, para louvar, exaltar e glorificar Teu nome. Aceita-nos na Tua presença e abençoa-nos. E neste momento, Pai, nós Te pedimos que o bom Espírito Santo venha nos ensinar através do estudo da Tua palavra. Nesta hora, queremos Te pedir que o Senhor primeiro nos aceite na Tua presença. Apague as nossas transgressões, perdoe o nosso pecado, purifica-nos de todo mal, torna-nos, ó Deus, cada vez melhor e cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, nosso Salvador. Cura-nos, Pai. Seja qual for a enfermidade, problema socioemocional, espiritual, físico, social, que a mão poderosa do nosso Deus traga cura e restauração. Que sejamos, ó Deus, como diz Jeremias, se o Senhor nos curar, seremos plenamente curados. Se o Senhor nos salvar, seremos plenamente salvos. Se o Senhor nos perdoar, seremos plenamente perdoados. Portanto, Pai, cura-nos, aceita-nos e cura-nos. E abençoa-nos também. Que possamos hoje, meu Deus, ser bem-sucedidos aonde a gente for e em tudo que fizermos. Que a mão poderosa do nosso Deus traga para nós alegria e sustento. Nós oramos, meu Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos conversar um pouquinho sobre Jacó, ou sobre Judá, o quarto filho de Jacó. E eu vou logo para a profecia de que ele foi o escolhido para ser o pai do Messias. Gênesis 49, versículo 8 a 10. Diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurva-se, deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos.
ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho da jumenta à videira excelente. E aí continua por vários versículos, né? Por mais pelo menos um versículo. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa no sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos como leite. Meu querido, eu digo a você, e não me canso de dizer, as coisas de Deus, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, tem um versículo que deveria ser a base do nosso relacionamento com Deus. Vamos ler Deuteronômio 29, 29, para a gente conversar um pouquinho sobre Judá. Deuteronômio 29, 29. Afinal de contas, eu tenho certeza que você ainda está perguntando por que Deus escolheu Judá e não escolheu José. Escolheu Judá e não escolheu Rúben. Não escolheu Levi. As coisas de Deus são desse jeito. Deuteronômio 29, 29 diz assim, leia comigo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Não cabe a mim ou a você trazer à baila assuntos que Deus reservou para si. O que ele reservou para ele é dele, é exclusivo dele, e só ele tem competência de explicar ou de esclarecer ou de não esclarecer. No relacionamento com Deus, eu tenho que ter essa consciência de que existem coisas que pertencem exclusivamente a Deus e que Ele não quer que eu entre nesse assunto, que eu não fique especulando acerca desse assunto. E eu vejo muita gente hoje na internet ainda insistindo com a pergunta: com quem Caim se casou? Por que Deus permitiu o pecado no céu? Por que Lúcifer se tornou o diabo? Por quê? Porque são assuntos que, se a gente tentar entender ou justificar, a gente estará condenando a Deus. Por que Deus escolheu Judá? Por que não escolheu José? José era o todo certinho da casa de Jacó. Inclusive, Deus escolheu José como profeta, mas não escolheu José como pai do Messias. Porque, meu querido, as coisas encobertas pertencem a Deus. E aí diz, a nós e a nossos filhos pertencem as coisas reveladas. Então, existem duas partes na Bíblia. A parte revelada e a parte não revelada. Por exemplo, Paulo escreveu só 14 epístolas? Não. Paulo escreveu cerca de 20 ou mais epístolas. Mas muitas delas não estão aqui na Bíblia. E aí os discípulos um dia chegaram para Jesus Cristo e fizeram essa pergunta que a gente costuma fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está 40 dias com os discípulos, Jesus Cristo está prestes a subir ao céu, e aí vem os discípulos e fazem essa pergunta. Olha, observem.
versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo daqui a pouco, não muitos dias adiante. Verso 6, então os que estavam reunidos a ele, os discípulos, cerca de 500 discípulos, vêm com essa pergunta: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus Cristo dá uma resposta seca, uma resposta dura, meu querido. Versículo 7, ele diz assim: não vos compete conhecer os tempos ou a época que Deus reservou para si mesmo. No nosso relacionamento com Deus, eu e você, precisamos de Deuteronômio 29 e de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 5 a 7. As coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Não nos compete conhecer tempos e épocas que Deus reservou para si mesmo. Jesus Cristo foi duro com os discípulos, ele foi taxativo, porque ele disse: vocês não têm competência para adentrar os mistérios que estão apenas na mente de Deus, no plano de Deus. E aí nós voltamos para Gênesis 49, porque diz que de Judá viria Siló. E a expressão aqui é o descendente da mulher. De Judá nasceria o descendente da mulher. Siló aqui é Jesus Cristo. Siló aqui é aquele que vem para dar a vida, para sacrificar a vida pelo pecador. E observe que Gênesis 49 apresenta uma outra expressão que é dedicada a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E Judá é apresentado aqui como um leãozinho. Judá é apresentado aqui como leão. E Jesus Cristo recebe o título lá no Apocalipse, o leão da tribo de Judá. Aqui em Gênesis 49, diz que o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló, até que venha o descendente. E aí a gente não entende porque Deus escolheu não o pior, mas um dos piores filhos de Jacó para ser o pai do descendente. A única explicação que a gente pode dar para isso, primeiro, ele é filho de Lia, a escolhida de Deus. Segundo, Deus vê em Judá o que não viu nos outros filhos de Jacó, inclusive em José. Nós vamos ter uma mensagem especial sobre José. Eu quero trabalhar dentro do contexto da resiliência, do perdão e da superação, mas Deus não escolhe José. Primeiro, acredito eu, por ser ele filho de Raquel. E porque provavelmente seria a escolha predileta de Jacó. Às vezes, meu querido, a nossa vontade, ela não está alinhada à vontade de Deus. Tudo na vida de Jacó, se você ler Gênesis, por exemplo, a partir do capítulo 27 até o capítulo 50, são 24 capítulos da Bíblia dedicados a Jacó e José. Salvo exceção aí, capítulo 37, que tem a história aí de Judá. Mas o resto...
Inclusive no capítulo 37, José é vendido por seus irmãos, não é? Aí o capítulo 38 tem a historinha aí do casamento de Judá e o casamento dos filhos de Judá. É um capítulo negro na história de Judá. Judá tem três filhos, aliás, desculpe, três filhos, né? Ele vai se casar com uma mulher aí das filhas dos cananeus, um chamado Sua, e ele toma essa cananita. Observe aqui, quem é Judá? Para começar, ele é o quarto filho de Jacó. Inclusive no capítulo 37, meu querido, ele é o que vai aconselhar seus irmãos a vender José. Verso 26 do capítulo 37, diz assim, ó: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Judá é aquele tipo de líder que vai achar a saída mais fácil. É o tipo de líder que não quer sujar as suas mãos. É o tipo de irmão que é capaz de vender o seu próprio irmão para limpar sua consciência culpada. Então ele quer uma solução mais fácil. E aqui agora ele toma uma decisão interessante, capítulo 38, versículo 2. Judá, ele se aparta dos seus irmãos, vai morar com um cananita, e ali ele viu uma filha de um cananeu chamado Sua, e ele toma a filha desse cananeu por esposa. Já não é um casamento dentro da tribo de Judá, dentro da tribo dos filhos de Jacó. Ele não busca esposa entre a linhagem de Abraão. Ele busca esposa dos cananeus, dentro dos cananitas. Os cananitas que Deus já havia profetizado que teriam 400 anos de graça e oportunidade de arrependimento, e caso não acontecesse isso, seriam totalmente destruídos, eliminados. E a própria profecia aqui de Gênesis 49 aponta que Judá seria o carrasco para destruir esses inimigos de Deus, os cananitas, que eram descendentes de Noé, não esqueça, tá? Cananitas é da descendência de Cã, e para surpresa nossa, talvez você não sabia, os egípcios, onde Israel vai morar durante um tempo, também são descendentes de Cã. Tanto é que na profecia, Êxodo capítulo 3 a 10, quando vem as pragas, e o povo canta lá, o Êxodo capítulo 15, fala, se eu não estou enganado, fala 3 vezes que Deus tirou o seu povo do meio dos descendentes de Cã. Então, quando Deus dá 400 anos de arrependimento, Deus dá 400 anos de arrependimento a todos os descendentes de Noé, para que eles se voltassem para Deus, para se converterem, para buscarem a Deus e não trazerem sobre si condenação.
Deus é o Deus da graça, é o Deus das oportunidades. E mesmo Deus vendo que Cã cometeu atrocidades, vendo a nudez do seu pai, Deus ainda oferece a graça, porque, meu querido, a salvação é para todos. A graça redentora de Jesus Cristo é para todos. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Ele foi sacrificado por todos. As pessoas do mundo inteiro. Diz o texto que ele foi sacrificado pelas pessoas do mundo inteiro. E Deus escolhe Judá. E Judá começa sua jornada aqui. Nós começamos a conhecer Judá, vendo que ele se casa com uma mulher não israelita, não adoradora do verdadeiro Deus. Então essa mulher cananita, que tem costumes pagãos, que tem idolatria em seu coração, dá a Judá 3 filhos. O segundo filho, Onã, e o terceiro filho, Selar. Observe, diz o texto aí, que Judá tomou esposa para mas diz que esse rapaz era perverso diante de Deus. Os atos dele, a vida de contrariava plenamente a vontade de Deus. Então Deus não o protegeu. E ele teve problemas porque ele era perverso, ele era violento. E ele recebeu a recompensa das suas próprias escolhas, do seu próprio comportamento. Ele foi, digamos assim, ele foi morto pelo seu próprio comportamento. Deus não impediu que ele morresse. Quando diz assim que Deus o matou, não é que Deus mandou alguém matá-lo, é que Deus não impediu. O que aconteceu com ele, Deus não interferiu. Quando você e eu, muitas vezes, dizemos, é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus, meu querido. Leia Ezequiel 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte de ninguém não, meu querido. Ezequiel 33, 11, está escrito. Ezequiel 33, lê comigo, 33, verso 11. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, do perverso. Diz o texto que era perverso diante de Deus. E diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Deus não ordenou a morte de Deus não premeditou, nem planejou a morte de Deus não impediu. Assim como ele não impede, meu querido, de você e eu tomarmos decisões que vão trazer dor e sofrimento a todos nós. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Ele estava no mesmo lugar. Deus não interfere nas escolhas humanas, seja ela para o bem ou para o mal. Observe o caso de Ló. Ló estava vivendo bem ao lado de Abraão, tinha tudo. Mas ele escolheu separar-se de Abraão. E de modo egoísta, de modo presunçoso, ele escolhe Sodoma como moradia. Sodoma vai ser destruída. E a família de Ló é completamente destruída. Só sobrou ele e 2 filhas, que vão cometer incesto com ele. Ló tem 2 filhos que vai ser
uma praga no caminho do povo de Deus. Moabe, os moabitas e os amonitas. Observe que a primeira tragédia que acontece com os filhos de Israel, depois que eles saem do Egito e chega à beira de Canaã, estão a ponto de atravessar o rio, falta pouco para atravessar o rio, os moabitas e amonitas fazem uma festa a Peor e convidam os filhos de Israel à prostituição e adoração de ídolos. Deus não interfere nas nossas escolhas. Quando o texto diz que Deus o matou, Deus não matou ele não impediu que ele colhesse os frutos das suas próprias escolhas. Ele é filho de Judá. Judá que é o eleito de Deus, o preferido de Deus para a vinda do descendente. E Deus vê no coração de alguém que não pode trazer o descendente, porque o seu coração é perverso. Então Deus não impede. Não esqueça, Ezequiel 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta e viva. É o que está escrito em Ezequiel 33. Então Deus não matou Deus não impediu a morte de Aí o segundo filho de Judá, um rapazinho muito bom, né? Onã, diz o texto, versículo 8. Disse Judá a Onã: toma por esposa a mulher do teu irmão, já que ele morreu, e cumpre o levirato, e suscita a descendência a teu irmão. Isso aqui é lei. Observe que a lei aqui ela não está escrita, mas ela existe, a lei, existe os mandamentos. Gênesis capítulo 18, capítulo 26, fala dos mandamentos e que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus. E aí, Onã, diz o verso 9, sabia Onã que o filho não seria seu, tido por seu, e todas as vezes que ele dormia com a sua esposa, ele não permitia que ela engravidasse, ele derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia foi diante de Deus horrível, abominável aos olhos de Deus. E aí Deus também não impediu a morte de Onã. Era outro que era perverso, mais perverso do que o Então observe que da descendência de Judá, dos dois filhos de Judá, o primogênito e o segundo filho, meninos terríveis. Porque eles eram filhos de uma cananita. Judá se casa de modo equivocado. E não é a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, quando a gente escolhe um caminho, diz Provérbios 16, que esse caminho pode parecer bom aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus são caminhos de morte. E por ser caminhos de morte, ele só vai trazer dor e sofrimento para a gente. Não vai trazer felicidade. Mas Judá escolheu o caminho da cananita e casou-se com ela, e os seus filhos são um desastre. E aí sobrou Selá. Selá ainda não tem idade para casar, então aguarda que ele fique um pouquinho mais velho. Vamos esperar um pouco. E nesse período de tempo, ele achou que o problema não eram os filhos. Judá vai justificar seus filhos. E aí diz o texto, verso 11, disse Judá a Tamar,
a esposa de a esposa de Onã, né? E a viúva, no caso agora. Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar foi para casa, se foi, passando a residir na casa do seu pai. Interessante que ele aqui, ele justifica os filhos. E ele coloca a morte dos rapazes na sua nora. Às vezes, meu querido, a gente não entende as coisas de Deus, mas é interessante aqui. Judá tem muito a nos ensinar. Eu espero que você depois faça uma análise completa da vida de Judá, porque na verdade aqui, meu querido, a única razão que eu encontro para Judá a ser o eleito de Deus, primeiro, ele é descendente de Lia, a escolhida de Deus. Segundo, Deus vê o coração. Deus vê sinceridade em Judá. Mas os erros dele são escritos. Moisés fez questão de deixar muito latente e patente diante de nós os erros de Judá. Porque eu já disse isso na mensagem anterior, né? Deus escolhe a gente, Deus escolheu Jacó, apesar dos seus erros. Apesar dos meus erros, apesar dos teus erros, Deus nunca deixou de nos amar. E Ele nos elegeu em Jesus Cristo para a salvação. Ele nos predestinou em Cristo para a vida eterna. Está escrito em Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Que em Jesus Cristo todos nós fomos predestinados para a vida eterna. Apesar de sermos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Quando nós ainda éramos seus inimigos, ele morreu por nós. Para que agora, como reconciliados, nos tornemos descendência dele, ministros dele, para iluminar outros para a salvação. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. A Bíblia nos apresenta um Deus que nos ama apesar das nossas discrepâncias, dos nossos fracassos, dos nossos erros, das nossas dessemelhanças dele. Porque o pecado tirou de nós a imagem e a glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Nós somos destituídos da graça, da glória de Deus. E apesar disso, ele nos escolheu. Então ele escolhe Judá para ser o pai do descendente. Nós vimos aí Gênesis 49. E aí o que aconteceu foi que Judá não deu a sua nora por esposa a Selá. Selá ficou jovem, já podia se casar, então ele escondeu Selá aí para não dar a Tamar, porque ele achou que a morte dos rapazes foi culpa de Tamar. E aí, mais uma vez eu digo para você, Deus não tem nada a ver com essas picuinhas. Deus não tem nada a ver com essas mazelas. Deus fica só observando. E no meio dessas mazelas e picuinhas, Deus se revela para cumprir seu plano. Tamar é a escolhida de Deus para ser a mãe do descendente. Judá é o pai do descendente. E Tamar, a mãe do descendente. A partir do verso 14, Tamar, percebendo que ela não tinha sido dada como esposa a Selá, ela se veste de prostituta e dorme com Judá, né? Aí, no final, no capítulo 38, você encontra essa história. Não vou ler o texto todo porque é uma história bem longa. Mas a verdade é que ela se veste de prostituta, dorme com Judá, engravida dele,
né? E depois ela é revelada, porque fica grávida, 3 meses depois aparece a barriga, né? E ao aparecer a barriga, Judá mandou que ela fosse apedrejada. Verso 26, verso 25, diz, Judá manda que ela seja apedrejada. E aí no verso 26 diz, disse Judá, ela é mais justa do que eu, porquanto não dei selar meu filho a ela, e nunca mais a possuiu. E ela deu à luz a 2 jovens, um deles é Pérez, que é o pai, vai ser o pai do descendente, né? O pai de Jesus Cristo. E o outro é Zerá. Percebe? Deus não tem nada a ver com as picuinhas, com as mazelas humanas. Deus escolhe Judá, apesar de todos os defeitos de Judá. Vem de seu irmão José, casa com a cananita, os filhos são desastres, o seu lar é um lar desajustado, não tem espiritualidade, não tem. Mas o coração de Judá é completamente de Deus. Nós vimos na mensagem anterior, na mensagem de Lia, que o lar de Lia pode ter sido um lar desajustado, mas ela era uma mulher feliz, cujo coração era a habitação do Espírito Santo. E nós encontramos em Judá a mesma coisa. Era um homem que tinha todos os problemas que todos nós temos, tinha erros crassos que todos nós cometemos, mas o seu coração era plenamente sincero e puro diante de Deus. Então eu só encontro 2 razões para Deus escolher Judá como pai do descendente. Primeiro, ele é filho de Lia, a escolhida de Deus. Segundo, ele escolhe Judá porque ele vê o coração. A gente vê o exterior. A gente vê o que está aos nossos olhos. Deus vê o coração. O coração de Judá é um coração sincero. E aí nasce Pérez, e Pérez, Tamar, primeiro Tamar, né? Se você ler a genealogia de Jesus Cristo em Mateus, capítulo 1, lá está o nome de Tamar. Existem 5 mulheres na descendência de Jesus Cristo, e Tamar é uma delas. Leia comigo. Mateus capítulo 1, versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Anram. Depois vem a segunda mulher, que vai ser mencionada aí, que é Ruth. Depois vem Raabe, né? Raabe vai ser mencionada aí, porque verso 5, ele vai mencionar Raabe, depois Raabe vai mencionar Ruth, e por último vai mencionar aí a mulher de Urias, que é Batseba. Então essas mulheres são mencionadas aí, além de Maria, né? Maria, a mulher perfeita da Bíblia aí, é mencionada, são as mães do descendente. Porque Deus escolheu uma cananita para ser a mãe do descendente? Por que Tamar? Meu querido, Deus vê o coração. E quando Deus faz a promessa a Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus disse que em Abraão Deus abençoaria todas as famílias da terra. Interessante, porque Abraão não permite que Isaac case com a cananita. Mas Deus não impede que Judá se case com uma cananita. E de uma cananita
ele tenha, na linhagem do descendente. Aliás, não é só uma cananita, né? Nós temos aí Tamar, que é cananita. Nós temos Raabe, que também é cananita, lá de Jericó, da cidade de Jericó, na terra de Canaã. Nós temos Ruth, que é moabita, descendente de Ló. Então Deus, a gente precisa aceitá-lo como Deus. Porque se eu tentar consertar os planos de Deus, ou tentar entender os planos de Deus, ele deixa de ser Deus. Tem até uma música, né? Que Deus precisa ser Deus. Ele precisa ser Deus, meu querido. E as escolhas de Deus são perfeitas. O cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Jesus Cristo vai nascer na descendência de Judá com todos os problemas. Davi vai adulterar com Batseba, vai dar à luz a Salomão. Quer dizer, deu à luz a um outro rapaz, né? Mas ele não sobreviveu. E não diga que foi Deus que matou o rapaz, não. Nunca mais diga que Deus fez alguma coisa. Porque Deus não faz nada de mal, meu querido. Nunca mais diga que Deus quis assim. Nunca diga que foi plano de Deus. Não. O plano de Deus é vida eterna. As escolhas humanas, não esqueça de Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito, mas o homem escolheu caminhos errados. Escolheu caminhos de sofrimento. E Deus não é responsável por isso. Deus não impede. Quando a Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem o conhecimento ou sem o consentimento de Deus, algumas versões diz conhecimento, outras diz consentimento. Não é que Deus derrubou a folha. É que Deus não impede o envelhecimento das folhas. Ele conhece. Ele conhece as tempestades. Ele sabe que muitas tempestades não são causadas por ele. Muitas tempestades são causadas pelo ser humano e pelas escolhas do ser humano. Muitas tempestades vêm para a nossa vida, resultado e consequências das nossas escolhas, dos nossos caminhos. E Deus jamais vai impedir que a gente tome decisões, porque Ele fez a gente livre. Ele nos deu a lei da liberdade. E nós seremos julgados pela lei da liberdade. A liberdade de escolher o certo porque é certo. A liberdade de abandonar e rejeitar e desprezar e fugir do erro porque é erro. Esse é o Deus da Bíblia, que apesar dos nossos erros, Ele não nos abandona, Ele não nos despreza, Ele não nos deixa. E da desprezada, da excluída, da rejeitada, Ele traz o descendente. Lia traz Judá, Judá traz Pérez, de Tamar, uma mulher de princípios pagãos, Raabe, de princípios pagãos, uma prostituta, Ruth, filha de sacerdotes pagãos, adoradora dos ídolos de Moabe, e filha de um incesto. Pérez também é filho de um incesto. E, no entanto, Deus, apesar dos nossos erros, não nos rejeita, não nos abandona, Ele nos escolhe. E Ele traz o descendente, para que no descendente a gente se torne herdeiro da vida eterna. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Judá é o típico exemplo de que Deus escolhe o ser humano para cumprir no ser humano os seus planos, apesar do ser humano.
Deus, em Judá, escolhe o ser humano para cumprir os seus planos no ser humano, apesar do ser humano. Não importa os teus erros, meu querido. Não importa os teus erros, minha querida. Deus escolhe você. E, aliás, Ele prometeu que nunca te deixaria, que nunca te abandonaria, que estaria com você todos os dias. Apesar dos teus erros, Deus está sempre perto de você. Ele não tem prazer no teu erro. Ele não tem prazer nas tuas escolhas. Ele sabe que isso tem trazido só dor e sofrimento para você. Eu tenho certeza que Judá teve muita dor, muito sofrimento, muita dor de cabeça com a escolha que ele fez. Mas o seu coração sempre foi inteiramente do Senhor. Então, nesta hora, eu quero dizer para você, e quero apelar a você, deixe o Espírito Santo purificar teu coração. Aliás, a mensagem de Provérbios 23, verso 26 é: Filho, filha, dê-me o teu coração. Deixe Deus entrar na sua vida. Abra o coração para Deus. E o Espírito Santo vai fazer uma revolução nesse coração, é verdade. Vai doer, claro. Porque quando a gente entrega a vida a Deus, as coisas de Deus são diferentes das nossas coisas. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Mas, meu querido, Deus vai conduzir você a uma vida feliz. A gente viu essa felicidade na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Agar, na vida de Lia e agora na vida de Judá. Apesar dos problemas, Judá era feliz, porque o seu coração era inteiramente do Senhor. Meu querido, felicidade não é a ausência de problemas, não é a ausência de fracassos, não é a ausência de erros. Felicidade é a presença de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo está ansioso por habitar em nosso coração e fazer uma revolução aí. Abra o coração a Deus, para que você também seja um escolhido, uma escolhida de Deus, para viver com Ele eternamente nos céus. Virá o descendente, virá Siló. Jesus Cristo já veio uma vez, Ele morreu por você e Ele virá a segunda vez para dar a vida eterna a todo aquele que o ama. Hebreus capítulo 9, verso 28. Ele virá a segunda vez por você, meu querido. Ele virá a segunda vez para dar a vida eterna a todo aquele que crê, a todo aquele que o espera, a todo aquele que o ama. Tiago também, capítulo 5, diz que Ele virá para todos que o amam. Timóteo diz que Ele virá para aqueles que o esperam, para aqueles que o aguardam, Hebreus capítulo 9. Jesus Cristo virá por você, meu querido. Ele morreu por você e Ele virá novamente por você. Tudo o que Ele espera que você faça hoje é que você tenha um coração sensível e sincero diante dEle. Abra o seu coração agora, enquanto a gente ora. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós aceitamos que aquilo que não está revelado é a Tua vontade, esse mistério da divindade. Nós nem queremos mais especular. Aceitamos os Teus planos, porque esses Teus planos incluem a cada um de nós. O Senhor cumpre seus planos no ser humano, apesar do ser humano e para o próprio ser humano. Portanto, Jesus Cristo se torna homem por cada um de nós. Ele vive como homem, Ele morre como homem para alcançar o próprio homem. Portanto, meu Deus, toma-nos agora para sermos inteiramente Teus e abrimos a Ti o nosso coração, ou melhor, damos ao Senhor o nosso coração. Faz nele o Teu milagre e converte-nos plenamente a Ti. Purifica-nos de todo o pecado. Nós Te adoramos.
Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.